Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você nos assiste. Esse é mais um diálogo para não passar em branco. Esse programa que tem, né, como objetivo principal fazer uma discussão crítica sobre como a branquitude afeta a vida da gente, né, das suas mais diferentes formas. Como que ela afeta o nosso dia a dia, né, como ela afeta a nossa construção identitária. E o Diálogos, né, é uma parceria entre mim, Paola Prandini, que sou cofundadora da Afroeducação, e a Ana Helena Passos, que é também cofundadora do Instituto Ela Criações Educativas. Tudo bom, Aninha? Opa, espera aí, seu áudio Meu áudio estava no silencioso. agora sim. É um clássico, é um Oi, clássico. oi, Paola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, que estão aqui com a gente e que vão estar no momento gravado. Perfeito. Aninha, temos um convidado especialíssimo hoje, né? Conta para nós. É, opa, Diogo, seja bem-vindo. Venha cá Olá, conversar com a gente. olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí é um prazer estar aqui, né? Faz um tempinho que a gente combina e não tem dado certo, dessa vez vai, Saiu, né? agora Muito vai. bom. A gente está muito feliz também de ter você aqui conosco, Diogo. Super Obrigado por me obrigada. receberem, viu? Ah, obrigada a nós, Seja né, por bem-vindo, seja investir bem-vindo. esse tempo aqui com a gente. A gente tem uma praxe, Diogo, que é pedir para que as pessoas que estão conosco no diálogo se apresentem, né? Porque nada melhor, ou talvez nada mais difícil também, complexo, eu diria, do que a gente falar da gente mesmo, né? Mas a gente não quer se autorizar a isso, então queremos que você conte. Quem é Diogo Azubel? Não, e para quem está vendo a gente agora, há alguns segundos a gente estava brincando com essa alma leonina, né? Então, falem pelos outros signos, pelos outros 11. O leonino tem uma facilidade incrível de falar de si mesmo. E aí não bastasse ser leonino, eu sou jornalista também. Então, meu nome é Diogo Azobel, eu sou maranhense, sou natural de São Luís, a capital. Eu gosto muito de pontuar esse lugar de onde eu venho, para que a gente tenha possibilidades, para que a gente enxergue possibilidades. E pensando politicamente, agindo politicamente, sobretudo pela história do nosso Estado, que não é uma história de benesses, não é uma história de privilégios, infelizmente. E aí eu cursei minha primeira graduação em letras. Eu senti que eu poderia fazer mais, que eu queria fazer mais e que eu gostaria muito de atuar no campo da comunicação, mas as portas elas não se abriam. Como revisor, por exemplo, elas não se abriam e eu também não me sentia o Diogo que eu sinto em mim hoje. E aí eu fui fazer rádio e TV na Federal do Maranhão e depois eu fiz jornalismo. E aí a minha experiência maior é em impressos, tanto em jornais quanto em revistas. E hoje eu pesquiso fotojornalismo. E embora seja uma pesquisa que tenha aí 12, 13 anos, eu não vou contar os anos preliminares das letras, ainda que eu já estava com o pezinho ali no fotojornalismo, eu não fotografo profissionalmente, eu fotografo como amador. E o que me interessa hoje é pensar as narrativas por trás de cada registro fotográfico. É pensar as subcamadas, para além do que está visível, questionar o que é invisível, o que está invisível ali dentro da superfície fotográfica. Isso nos leva para caminhos diversos. E essa pesquisa mais recente, a pesquisa do doutorado que eu concluí em semiótica pela PUC de São Paulo, ela é justamente pautada nessa ideia de que há outras narrativas que não a visual. Há outras histórias que acontecem ali fora do quadrado, fora da superfície, da imagem técnica. E que histórias são essas? O que nos leva a fazer o que fazemos e como fazemos, e sobretudo como jornalistas, como agentes de conhecimento, se é que eu posso colocar dessa maneira, porque nós pensamos como pensamos e como isso interfere no nosso fazer produtivo. Porque eu gosto muito da ideia de que nós traduzimos o mundo. O mundo, ele é passível de ser experienciado pelos nossos sentidos, mas não apenas pelos que nos são próprios, mas também pelos outros. Então, o jornalista, ele lança um olhar muito específico para o mundo e traduz isso de uma maneira técnica que seja compreensível, que alcance diversas camadas do público que consome aquele periódico, no meu caso, os periódicos impressos de São Luís em 1954.
Por que 54? Em 54, a gente tem um dos eventos trágicos mais expressivos da história da nossa imprensa, que é o incêndio e explosões do cargueiro Maria Celeste. Esse navio ele carregava, entre outras coisas, parafina e petróleo. E por que ele é um dos mais expressivos? Pelo menos 2/3 das pessoas que embarcaram naquela manhã de 16 de março de 54 morreram pela ação do fogo na água. Então foram 3 dias em que essa embarcação pegou fogo e não bastasse, ela explodia consecutivamente. Então, isso por si só já é terrível, já é trágico o suficiente. Se a gente somar a ausência da ação do poder público para resgatar, para ajudar esses trabalhadores em sua integralidade, homens negros, operários negros, a coisa ela fica inimaginável, é injustificável pensar que aquelas vidas foram perdidas de maneira tão vil pela falta de ação dos poderes públicos, seja o municipal, seja o estadual, que se negaram, inclusive, a enviar ambulâncias para a costa maranhense. Para a costa de São Luís, aqui a gente conseguia ver, há relatos de que se via o navio em chamas e que o calor era muito intenso já desde a sacada do Palácio dos Leões, que é a sede do nosso governo estadual. Vejam só, o calor ele chegou literalmente a invadir o palácio. Ainda assim, não se ajudou esses homens. E essa ajuda, ela coube a pequenas embarcações, a pirogas, a canoas que passavam e tentavam resgatar os feridos, aqueles que estavam por ali. E mesmo os corpos, nos dias subsequentes, eles foram encontrados em sua maioria por pescadores. E isso é terrível, isso é lamentável. É lamentável ouvir, por exemplo, os meus avós são falecidos, já tanto os paternos quanto os maternos, mas eu ouvia, mesmo sem eles conversando, eu ouvia dos dois casais, a cena era dantesca, eram homens, jovens homens se abraçando a tonéis de petróleo e os tonéis explodiam. É uma cena cinematográfica. Uau. Como essa tragédia é traduzida no jornal, é isso que me interessa. É lamentável, é triste, ainda hoje eu me entristeço, sobretudo quando eu tento resgatar a história desses seres humanos, no sentido de que muitos deles estão ali esquecidos, e eu posso avançar nesse tema do esquecimento, e eu não consigo informações, eu não consigo sequer encontrar as certidões de óbito desses trabalhadores. Seja porque o cartório não tem o registro, seja porque o arquivo pegou fogo, seja porque os nomes que constam no papel jornal são incompletos, ainda assim isso me causa muita tristeza. E eu decidi, em algum momento, não sei exatamente quando, eu decidi transformar essa tristeza, esse descontentamento, em conhecimento, para que a gente possa avançar de alguma forma, para que a gente possa pensar não em como evitar, isso também, claro, mas como evitar tragédias, mas em como traduzi-las de maneira responsável enquanto agentes do jornalismo, agentes da comunicação, não só do impresso. Eu imagino que foi uma mega apresentação, mas aí vem uns detalhes para deixar a apresentação mais leve. Leonino, vocês já sabem, né? como bom leonino, os hobbies são, além de ler muito sobre fatos reais, sobre fatos jornalísticos, causos jornalísticos reais, isso me interessa bastante. O meu hobby favorito hoje é dormir, para colocar a cabeça no lugar e conseguir Porque é privilégio, digerir. né? Digerir o mundo Não te muito julgo. difícil hoje. Tá muito complexo. Então eu penso, não há crise que a gente não cure com uma boa soneca. A gente, não dá para impedir isso aqui? Ok, vamos tirar uma soneca, vamos pensar, oxigenar o cérebro e aí a gente volta com serenidade, volta com tranquilidade e com alegria para fazer o que a gente faz de melhor, que é dar esse olhar, dividir esse olhar que a gente tem sobre o mundo. Perfeito, super obrigada, Diogo. É isso, né? Eu tenho já esse privilégio também de poder te conhecer pessoalmente, de ter te conhecido já enquanto pesquisador, né? De ter acompanhado uma parte do seu doutorado e quero agora aproveitar para também te parabenizar publicamente, né? Porque a sua defesa não faz tanto tempo, né? Não. Então ainda estamos nesse movimento de celebração, né? Do título de doutor. Mais do que merecido e né, oportuno, até porque você sabe que o Norval diz isso, né? Desculpa te cortar, o Norval Baiterno diz isso. As deusas castigam quem não comemora.
Então, Olha, isso aqui é não, esse nosso encontro virtual não deixa de ser também uma comemoração. sem Que dúvida, bom, que sem bom. dúvida. Enfim, e acho que na sua apresentação já fica muito, nítida, né, nítido esse compromisso que você tem com o que você faz, né, então até se confunde, né, a pessoa física Diogo com o pesquisador Diogo, com o ativista Diogo, né, até porque é isso, nós temos múltiplas identidades e não somos uma coisa só, né, não somos um resultado de uma coisa só. E foi exatamente a partir dessa leitura que eu fiz de um pedacinho, né, na verdade, da sua pesquisa para o seu doutorado, e aí conversando mais contigo a respeito, que a gente chega no tema, né, do nosso programa, porque nós temos aqui como prática sempre ter um tema que tangencia, né, que puxa aí a nossa conversa. E o tema, então, de hoje é jornalismo e embranquecimento, que tem, né, acho que tudo a ver com tudo que você já começou a contar um pouco para nós desses seus achados, né, da pesquisa dentro, enfim, da sua cidade natal e de como esses achados, então, e aí eu queria já partir para pedir para que você nos apresente um pouco, né, mais desses achados, um pouco mais das suas inquietações em relação a essa produção jornalística, né, em relação a esse público e como que esse público foi sendo, né, embranquecido de maneira sistemática por essas mídias, né, por essa produção jornalística. E eu sei que você tem muita coisa para compartilhar conosco, então o espaço é seu, conta para a gente um pouco a respeito disso, e daqui a pouquinho a gente também vai, né, já motivar aqui o público que nos assiste a fazer perguntas, a mandar seus comentários, para a gente trocar essa ideia. Show de bola. Vamos lá. Eu vou começar, Paula, pela tua consideração em relação a essa confusão, a essa mescla do homem público e do homem privado, ou do ser humano público e do ser humano privado. Aquele, enquanto pesquisador, a nossa persona pública, eu não consigo entender o porquê que ela deveria ser separada da nossa persona privada, da maneira como nós nos apresentamos em ambientes restritos, a nossa família, os nossos amigos e amigas, e por que isso deveria ser diferente quando nós nos apresentamos em uma fala como essa. Então, eu não consigo conceber a ideia de que a Paola, o Diogo, ou quem quer que seja, precise ser diferente, ele precise se afastar metodologicamente, ele precisa fingir que não gosta, que não se identifica com determinado tema para pesquisá-lo. Claro, o rigor científico ele é necessário, ele é preponderante nessa nossa prática, mas se a gente olha para essa base jornalística que é da qual eu venho, o afastamento ele já está ali, ele é primordial, ele é uma intenção, um princípio, ele é base do jornalismo, esse afastamento. Então eu não posso, por exemplo, colocar o mundo a partir da minha perspectiva, talvez essa consideração deixe mais cristalina a ideia de pesar, de não fazer aquele jornalismo caolho, ouvir as partes envolvidas. Então, o que a gente faz, na minha concepção, enquanto pesquisadoras, pesquisadores, é ouvir as partes. E aí, a partir dessa escuta das partes, nesse caso específico, a partir da análise de periódicos produzidos e circulados na segunda quinzena de março de 54, a gente tece as nossas considerações, a gente problematiza e tenta desdobrar aquilo que está sendo visto no papel jornal. Eu gosto da ideia de que há um origami às avessas. O jornal nos apresenta um origami. Origami são aquela técnica em que a gente constrói figuras com papel, dobrando papel. O jornal, na minha concepção, ele é o contrário. A partir da leitura do papel jornal, a gente vai desfazendo essas dobras. A gente vai buscando significados outros que não estão colocados ali tão objetivamente. Pensar por que é que, e aí já especificamente sobre Maria Celeste, porque é que o capitão da embarcação, embora seja um homem negro, ele ocupa mais de 2/3 do espaço dedicado aos operários comuns, se é que a gente pode falar desse jeito. E eu chego a questionar isso na tese. Esses homens todos, o capitão, os estivadores que abasteceram esse cargueiro, são homens negros. Mas por ser capitão, talvez esse sujeito ele seja menos negro, ele seja um pouquinho mais próximo dessas elites. Não se muda
a tonalidade da pele, não se muda características fenótipas, o que se muda são as percepções acerca desse ser humano. Então, por ele ser capitão, ele está um nível acima dos estivadores. Quem são os estivadores? José, João, Zacarias, enquanto que o capitão tem nome, tem sobrenome, ele tem toda uma história, a história dele ocupa em uma das capas basicamente metade da superfície, metade da mancha gráfica, e isso é inquietante. Eu não tenho como retornar ao passado para questionar isso. Eu não tenho como dialogar com essas e com esses colegas que estavam ali na cobertura da tragédia do Maria Celeste, que já faleceram. O tempo que se passou, ainda que eu pudesse dialogar face a face com essas pessoas, olha o tempo que passa desde 54 até este momento em que a gente se encontra, esse aqui e agora em que a gente dialoga. É preciso interpretar esses dados, é preciso interpretar como que essas páginas são construídas a partir desses predicados jornalísticos que são objetividade, imparcialidade. A gente vai construindo ali, pela teoria, as formas de questionar o que está posto e o que não está posto. Eu elaborei aqui, tentar compartilhar com a nossa audiência, eu compartilhei com a Paola ainda mais cedo esse vídeo que ele é basicamente os recortes. Ele é um vídeo feito a partir dos recortes do papel jornal. Quais foram as imagens que circularam nesses 16 dias de 54. Então, de 16 de março até dia 31 de março, todas as páginas dos periódicos produzidos e circulados em São Luís foram analisadas. E aí são 9 periódicos, entre eles o Diário Oficial do Estado, porque sim, ele não deixa de ser um impresso, ainda que ele não tenha características jornalísticas. Mas o detalhe maior ele traz manifestações do governo do Estado, porque é o Diário Oficial do Estado, obviamente, ele traz manifestações de lamento, de tristeza, de consternação. E é interessante a gente pensar que se de um lado o papel jornal ele se estabelece com a falta de ação, a falta de ajuda dos entes públicos, o Diário Oficial, também impresso em papel jornal, traz: olha, estamos chateados, a gente lamenta, é triste, força a essas famílias. Você tem um espaço muito grande entre o discurso e a ação prática. E isso nos leva a concluir que talvez, e só talvez, essa manifestação verbal que consta ali nos diários oficiais, ela trate muito mais de uma responsabilidade política do que social. E com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que há mais um protocolo político a ser seguido do que uma responsabilidade social, do que um encaminhamento social à tragédia. Eu não sei porque aqui a gente está com alguns arquivos faltando, mas essas imagens eu posso compartilhar com Você vocês. quer que eu volte a imagem maior? Quer tentar fazer isso? Você prefere? Aqui para mim todos eles aparecem. Eu posso compartilhar também como arquivo e posso subir no YouTube esse vídeo. Posteriormente a gente sobe no YouTube da Afroeducação, que tal? Pode ser, claro. A gente pode fazer isso, mas eu acho que de qualquer forma a gente conseguiu o que eu queria. Ter uma ideia. Aqui. Vamos ver se aqui a gente consegue. Assim, ó. Assim acho que fica mais legal, né? Fica um pouco maior. Sim, mas desculpa te interromper, eu só queria facilitar a sua fala, né? Porque eu sei que porque são imagens muito complexas. Essa que está aparecendo agora, por exemplo, é a esposa velando o seu marido, que está em recuperação no hospital. É talvez o único caso de humanização desses estivadores. Porque esse senhor, esse estivador, ele aparece com nome, ele aparece com sobrenome, a gente tem um pouquinho da história dele, ainda que a esposa, que é a que está em destaque ali, com algo que se assemelha a um terço na mão, orando, velando por ele, ela seja caracterizada apenas como esposa. Então a gente tem aí ainda uma outra camada, que é a camada do gênero. Por que ele tem nome e ela passa a ser, ela tem sua existência diminuída, a esposa daquele estivador? Mas são questionamentos outros que vão se desdobrando. Então, pensar, por exemplo, por que isso é feito dessa forma, é algo que me motivou. Me motivou a buscar as explicações,
as explicações no sentido de, ora, eu não tenho como dialogar com esses editores, com esses repórteres e com essas repórteres. Eu não tenho como dialogar com as e com os repórteres fotográficos de outrora. Então, eu vou questionar a partir de seus registros, das marcas que eles forem deixando em seus registros, o porquê, o fato, o fenômeno se apresenta como se apresenta. E aí um dado interessante, aquele registro do... Não sei se a gente tem como voltar, Paula, deixa eu ver se a gente tem. Tem. Ótimo. Esse registro aqui, deixa eu pausar. Esses registros, eles foram feitos justamente do pátio do Palácio dos Leões, que é a sede do governo do estado do Maranhão. E eles são assinados pelo Dreyfus Naboras Roubel, que é o primeiro fotojornalista maranhense, e por acaso ele é também meu avô. Eu digo meu avô porque é mais fácil, na verdade ele é tio da minha mãe. Só que até explicar isso, até desdobrar isso, então é mais fácil dizer ele é o meu avô. Talvez por isso, por essa responsabilidade familiar, de ter acesso a esses registros em seus originais, e ter acesso aos negativos, ter acesso aos impressos, talvez isso tenha me dado uma força maior para caminhar pelo fotojornalismo. E aí aqui a gente tem o que eu ouvia quando eu era criança, conversando com a viúva do Dreyfus, que é a Lourdinha. Por que essas fotos estão tão distantes? Porque embora eles estejam muito próximos, a gente não tinha como ir chegar até lá, seria até perigoso carregar todos os equipamentos fotográficos para fazer esse registro. E era basicamente isso. Para vocês terem uma ideia, há pouquíssimas décadas, ainda era possível vislumbrar o mastro do Maria Celeste da Rampa Campos Melo, que é ali na beiradinha, beira-mar do bairro da Praia Grande, em São Luís. Então a gente conseguia ver isso até pouquíssimo tempo. A história, ela permanecia viva como aquele mastro que não sucumbiu, seja pela ação do fogo, seja pela ação da água. E isso me inquieta. Ora, o mastro ele permaneceu vivo. E os seres humanos? Por onde esses registros caminharam? E porque, tal qual o mastro, eles não resistiram tanto quanto eu gostaria que tivessem resistido. De novo, a tragédia poderia ser evitada, é possível fazer uma discussão sobre isso, é possível, porque ainda hoje a causa do incêndio, das explosões, é atribuída a fortuitos, ou seja, não há um motivo, não há um responsável. São fatídicos da vida, ok? Seja um curto-circuito, seja uma imperícia na operacionalização de dispositivos técnicos. O processo que consta no Tribunal Marítimo do Rio de Janeiro, ele nos diz que é isso. Aconteceu porque tinha que acontecer. Ok. Nós não teríamos, nessas perspectivas, nós, o Diogo, a Paola, a nossa audiência, os nossos colegas e as nossas colegas de pesquisa, não teríamos como avançar. Mas aqui, no terreno do jornalismo, sim. Então, nós temos um referente, esse referente é a tragédia, e a partir disso a gente vai construir essas dobras. E essas dobras, me parece, foram construídas de uma maneira que corresponde, sim, à realidade daquele momento, aquele aqui e agora, mas que hoje já não cabe. Então, fico alerta, e isso está posto objetivamente lá na tese, de não olhar para o passado com os olhos do presente. Que aí esse debate sobre raça, ele tem ganhado corpo, ele tem ganhado forma muito mais nas décadas que nos antecedem agora do que lá atrás. Os debates sobre gênero também, os debates sobre capacitismo, eles têm ganhado corpo nessa contemporaneidade, nessa nossa atualidade. Então, eu não poderia me dar ao luxo de olhar lá para trás com... Esse registro aqui é terrível, eu não vou nem pausar porque eu imagino que vocês têm uma ideia, mas ele é terrível para o que a gente considera hoje. Nós não dispomos nossos mortos nas capas de jornais. Pensem rapidamente. Quais periódicos vocês consomem, inclusive os audiovisuais, quais deles trazem corpos em suas bases, em suas capas? Quantas chamadas de TV, por exemplo, um telejornal, anunciam cadáveres? Não se faz isso. Mesmo em casos de tragédia, como é o caso da Boate Kiss, que é outro incêndio expressivo, é outra tragédia expressiva na nossa história, nós não veiculamos nossos corpos.
E eu digo nosso, são pessoas como nós que se aproximam, poderiam ser primas, para quem já tem filhos, poderiam ser filhos e filhas adolescentes, poderiam ser seus filhos ali. Então é um desrespeito, não só com a família das pessoas que sucumbiram àquele incêndio, quanto com nossas próprias famílias. Essa consciência ela não existia lá atrás, e ela não era praticada. Aqui não. A gente tem corpos carcomidos, temos cadáveres carcomidos por animais marinhos veiculados na primeira capa do jornal. Olha o tamanho do absurdo. Olha o tamanho da dor com a qual a gente está lidando. E são colocados ali, ouso dizer, a minha hipótese é essa, para alavancar a venda desses periódicos. Uma vez analisando a história desses periódicos, mesmo no mês de março, ou seja, do dia 16 para trás, do dia 1º a 16 de março, a gente tem um espaço completamente diferente. Esses homens, essas pessoas, esses trabalhadores negros, sim, eles estão nos jornais, mas não dessa forma. Nunca nas primeiras capas. Nunca. Eles geralmente estão nas páginas policiais, que são a última página do jornal. Então a gente tem aqui imaginemos que isso aqui seja a superfície gráfica do jornal, essa página ela se desdobra. Então talvez até mesmo pela impossibilidade de imprimir todas as páginas com fotografia, a gente tem fotografia na primeira e na última página. A última é a policial. A primeira é o que abre, é o que chama a atenção do público leitor. Por que esses seres humanos que estão comumente em páginas policiais vêm para a primeira página? É uma outra hipótese. A hipótese de que a tragédia ela subverte a praxis jornalística, ela subverte a maneira de fazer jornalismo. Então, esses seres humanos colocados ali na última página, na seção policial, na seção de faits divers, por exemplo, eles deixam aqueles lugares a partir do transbordamento do acontecimento. Esse acontecimento ele transborda, ele já não cabe mais na última página, ele vem para a primeira, ele vai ocupando como uma onda mesmo, ele vai invadindo as outras páginas do jornal até ocupá-las inteiras. Uma coisa interessante, ainda que essa lógica seja subvertida, o modelo, o formato em que esses seres humanos são traduzidos bidimensionalmente na página do papel jornal, ele permanece o mesmo, que são os registros 3x4. E aí um exercício reflexivo aqui. O que é o 3x4? Hoje, o 3x4 se apresenta como uma prova de existência. Sem uma foto 3x4, nós não conseguimos uma carteira para utilizar o transporte público, seja em que cidade for, aqui no Brasil. Sem o registro 3x4, nós não existimos para o Estado, porque a nossa carteira de identidade, ela prescinde de um registro 3x4. A nossa carteira de motorista, nossas carteiras de jornalistas, de advogados, de arquitetos, o que seja, elas necessitam desses registros. Então é como se nós disséssemos, a partir dessa diminuta fotografia, ei, eu estou aqui, Estado, eu existo, me reconheça. Então, muitas vezes, esses seres humanos da década de 50, sobretudo os das camadas menos abastadas da sociedade, dispõem apenas de um registro fotográfico, que é o 3x4. Porque eles escolheram fazer assim? Não, porque o Estado os impelia e ainda impele a fazer dessa forma. Ora, se não há como viver uma vida digna, por que é que eu vou investir em fotografia de família? Pensemos rapidamente. No Brasil de hoje, é possível deixar de investir os nossos rendimentos em supermercado, por exemplo, para fazer fotografia, para ir com nossas famílias à praça fazer fotografia e depois revelá-las ou circulá-las? Não, nós não temos tempo para isso. Eu não quero trazer essa discussão que é muito densa, mas hoje a gente vê isso. Olha só, a fotografia é só o básico, então eu tenho que investir. Para entrar no doutorado, eu preciso de um registro 3x4. Puxa, eu estou sem dinheiro, mas eu preciso investir naquilo, que é algo que eu quero. Se não, o doutorado, a instituição ela não me reconhece, consequentemente o Estado não me reconhece. O formato permanece o mesmo, seja pela ação do veículo ao qual nós nos referimos, seja pela ação do Estado. Eu aposto muito mais na ação do Estado, que não dá, mas exige bastante. Ele não dá o suficiente e exige cotidianamente muito de seus cidadãos. Sobretudo dessas camadas menos abastadas. Então, pensar que nós precisamos questionar isso é uma mola que pode nos
propulsionar para outros níveis de compreensão. Eu elaborei aqui alguns, vou compartilhar minha tela, tá? Alguns registros que são os registros, ok, que são os registros que, perdão? Enquanto você puxa para a tela, queria te perguntar, queria também, né, super interessante, estou aqui imersa, né, no que você está falando, Diogo, estou aqui pensando, fiquei um pouco parada na hora que você foi trazendo o jornal de hoje e essa, de uma certa forma, limpeza da imagem do jornal, né? Você vai falando que vai saindo do lugar da capa esses corpos. Eles vão transbordando para a capa. Eles transbordam, é o contrário, eles transbordam das páginas policiais para as capas. Então, há tanta informação que ela não cabe ali, ela vai crescendo. São 3 dias de incêndio e explosões. Olha o tamanho desse referente. Então, ele cresce de uma forma que ele já não cabe ali. E me conta, bem, eu ia trazer para o presente, mas ainda vamos continuar aí. Aparece, porque fico curiosa nesse sentido do embranquecimento. Você percebe isso nesse trabalho que você fez de apresentar essas imagens? Você percebe esse processo de embranquecimento dessas imagens ou em outros processos? Eu não sei se nós conseguimos falar de um processo. O embranquecimento ele está ali a partir de uma situação específica que é essa do capitão e de seus subordinados. Então, assim, eu não tenho outras vozes. Eu não tenho, por exemplo, um prefeito, eu não tenho, por exemplo, um vereador falando sobre isso. Não tem. Imagino que se eu tivesse, possivelmente, como acontece em outras páginas, em outras capas, esse registro fotográfico seria gigantesco e é um registro que não configura fotojornalismo de acordo com o entendimento que nós temos, porque é um registro que está ali para ocupar espaço pura e simplesmente. Ele não conta uma história, ele confirma a história que está contada verbalmente. Então, quando a gente tem a abertura do Banco da Amazônia, lá em São Luís, também em março de 54, são páginas e páginas se desdobrando. São homens brancos de meia idade, abastados, se desdobrando em registros fotográficos múltiplos. Por quê? A tragédia está ali. Os corpos ainda são trazidos pelo mar diuturnamente. Não faz qualquer sentido. E aí eu falo tecnicamente, não faz qualquer sentido jornalisticamente falando. Não faz. É óbvio, Diogo, a gente tem que considerar o impacto da publicidade no fazer jornalístico. Sim. Mas esse impacto publicitário, que significa necessariamente dinheiro, ele não apaga a nossa responsabilidade. Ainda que seja uma responsabilidade desejada. Ainda que seja um lugar desejado. Essa responsabilidade de traduzir o mundo, ela não pode ser apagada pelos compromissos capitais que nós assumimos. Nós, veículos de comunicação. Então, isso são pequenos, esses são pequenos exemplos de coisas que nos inquietam. Eu imagino, e entendo tempo e fôlego para fazer esse levantamento, que se nós compararmos 16 de março a 31 de março de 54, de 16 de março a 31 de março de 2020, ou de 2021, ou mesmo de 2022, nós vamos ter pontos expressivos desse embranquecimento plasmados ali. Eu imagino. Por que eu imagino? Porque a gente está trabalhando aqui, infelizmente ou felizmente, não é com as ciências duras, a gente está trabalhando com a interpretação. Mas ao abrir o jornal hoje, nós podemos perceber que as vozes negras, as existências negras, elas são sim diminuídas, e propositalmente. Não se trata de uma coincidência, se trata de uma ação, se trata de algo pensado, de uma política de silenciamento. Essas vozes, elas são silenciadas. E não apenas, infelizmente, a gente precisa atentar a isso, não são só seres desse grupo específico que são silenciados. A gente tem as mulheres. Pensem, por exemplo, que mulheres, como no caso da esposa velando o marido, ela não tem nome. Por quê? A mulher é incrível, tem uma história incrível, e nem sequer o nome dela é compartilhado. Olha o tamanho do absurdo.
a esposa do ator fulano de tal, a esposa do vereador. Não, essa mulher tem uma história. Se a gente pensar também nas questões de gênero e sexualidade, por que é que a gente tem... Recentemente, ontem, não sei se vocês acompanharam a questão do desrespeito à identidade de um dos nossos políticos na CPI da Covid, sendo desmerecido por ser um homem gay, por ser um homem casado. E uma frase me marcou na fala dele: minha certidão de casamento vale tanto quanto a sua. Isso a gente pode trazer para cá, para o Maria Celeste. A minha existência, a minha vida vale tanto quanto a sua. Não é porque o Diogo é jornalista que ele vale mais do que qualquer outra pessoa. Não, não vale. Todos nós ocupamos os nossos lugares, e são lugares únicos, são lugares que não podem ser apagados dentro de um sistema social. Porque A nós, enquanto jornalistas e pesquisadores, cabe agir de maneira responsável. Porque é isso, né, Diogo? Quando a gente te ouve, eu acho que para mim e para a Ana, e provavelmente para quem aqui nos acompanha, né, agora ao vivo, e já agradeço também, né, para todo mundo que está nos acompanhando no ao vivo também, e quem vai acompanhar depois, obviamente, o que a gente percebe é que há escolhas, né, jornalísticas sendo feitas sobre como, né, apresentar esses corpos, né, com que tipo, como você disse, de enquadramento. Então essas pessoas aparecendo apenas numa foto 3x4, eu imagino, eu não vi as páginas da inauguração do Banco Amazonas, que você também cita, mas eu imagino que não eram fotos 3x4 dos homens brancos, não, né? Não. A gente está falando de outro formato, né? Para não ficar caricato demais, mas faltou apenas a xícara de chá na mão, porque eles estão lá de corpo inteiro, sentadinhos de perninha cruzada, super descontraídos. Diogo, há uma limitação técnica para imprimir essas existências, há uma limitação técnica para traduzir fotograficamente o Maria Celeste. Não há. Não há. Porque nas edições que antecedem e que precedem esse evento, existem registros de homens brancos ali, homens brancos abastados ali. Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado mesmo. Exato. Lamentável. Com São escolhas, certeza, né? Exato. São escolhas. E a gente percebe que, e eu acho que isso é muito triste, né? Porque a gente está falando de um caso da década de 50, e que se fosse hoje, será que se hoje um navio, né, formado também por uma maioria, ou quase uma exclusividade de homens negros, que pegasse fogo, será que a gente daria outro lugar, né, às imagens dessas pessoas? Será que a gente escolheria outras formas? Como que você tem observado isso no jornalismo contemporâneo? Você acha que essa história se repetiria? Sim. Nós teríamos, sim, vozes de resistência. A internet nos propicia isso, ela abre portas incríveis, mas isso não é o suficiente. Se a gente considerar, por exemplo, que nesse contexto pandêmico, muitas universidades têm desobrigado a frequência de seus alunos e de suas alunas, nós já entendemos o que isso significa. Eu não posso obrigar a minha aluna a assistir a aula se eu sei que ela não tem como fazer. Se eu sei que ela não dispõe de um sinal de internet adequado, e sei também que ela não dispõe de um equipamento técnico que lhe permita fazer dessa forma. Só por isso. Então, estourar essa bolha da internet, gosto muito, não podemos ser irresponsáveis, é interessantíssimo, mas não é o suficiente. É preciso estourar essa bolha. E aí, quando eu digo estourar essa bolha, é transbordar. É transbordar da internet para a grande mídia, é transbordar da internet, do Twitter, do Instagram, sobretudo o Twitter, para outros espaços. Esses outros espaços, eles seguem, sim, uma lógica que é restritiva. Exemplo, os 3 meninos de Belford Roxo. Sim. Perfeito. Qual o nome dessas crianças? Vocês conseguem me dizer? Os 3 meninos, né? Os 3 meninos. Que podem ser quaisquer meninos. Entretanto, se fosse um menino branco do bairro do Renascença, do bairro da Península, a Península lá de São Luís, certamente essa criança teria um nome, teria uma história. Estaríamos todas e todos com esse nome, com essa história nas pontas das línguas. Exato. Sim. Lamentável. Então, sim, o Diogo faz alguma coisa. Desculpa, Paula. Não, desculpa, eu só ia puxar esse gancho com você, né? Porque é isso, se a gente pensasse o navio inverso, né, com uma população inversa, então um navio que fosse formado por homens brancos e que pegasse fogo, muito provavelmente a história seria contada com outras imagens,
né? Sim. Muito provavelmente esses corpos não seriam expostos dessa maneira, né? Como você disse, corpos carcomidos, né? Ocupando páginas de jornal dessa maneira. Nós teríamos fotos, né, pensadas com outro tipo de tratamento, com respeito, né? Essa é a questão, né? Falta a humanização desse olhar jornalístico Com para certeza corpos que não teria. são considerados dignos, né, Ana? Com certeza teria a história de vida desses homens, né? Uhum. Porque isso é uma, como você traz sempre o nome não ter o nome da esposa, não tem ampliando, né? Esse corpo que não tem localidade, né? Não tem espaço, não tem território, não tem, porque não tem história. Então, Exato. Quero numa puxar aqui uma tragédia. pergunta Ah, que sim, é verdade, chegou estou para vendo aqui. nós. Uhum. Para a gente, porque o nosso tempo voa, viu, Diogo? É uma coisa É. absurda. A gente já está sendo engolida aqui pelo nosso tempo. Jesus, Então, foram 43 minutos já de fala. Já. passa muito rápido. Mas olha só, uma pergunta ótima aqui que a Kênia Maia nos mandou. Então, ela diz: boa tarde. E aí ela diz, né, como classificar os jornais policiais que circulavam na cidade de São Luís, dando destaque aos bairros Itaqui, Bacanga, Anjo da Guarda, São Raimundo e Tibiri, com imagens fortes de violência, sem respeitar a imagem das pessoas? Uau! Aqui a gente precisa primeiro contextualizar. Itaquibacanga é o bairro em que a Universidade Federal, a área Itaquibacanga, ela é onde a Universidade Federal está sediada. Entretanto, é um espaço da cidade de São Luís que ele é, talvez por falta de termo mais adequado, ele é esquecido, tanto quanto o Tibiri. São Anjo da Guarda, olha o nome. A gente até comenta isso, o Anjo da Guarda. Você está no Anjo da Guarda, mas você não está seguro. Porque faltam, sim, historicamente faltam políticas sociais, faltam políticas públicas para esses espaços. Ponto. Havia até determinados anos, pouquíssimos anos, havia um impresso chamado Aqui, que ele era circulado pelo Diários Associados no Maranhão, que é o mesmo grupo do Imparcial. É um dos mais expressivos jornais, talvez o com a maior circulação no estado do Maranhão. E esse aqui, ele segue a lógica de outros jornais no mesmo formato dentro do Brasil. Lâminas que podem ser lidas de maneira integral dentro dos transportes coletivos, preço popular, imagens que chamam a atenção, sobretudo imagens de corpos femininos, muitos deles seminus, e tragédias, e fatídicos. Quando eu digo tragédias, quando eu digo fatídicos, não sei se bom humor, na verdade eu sei que bom humor não é adequado, mas chamadas, manchetes com piadas, por exemplo. Power Ranger não consegue morfar e vai parar na cadeia. Uma pesquisa rápida sobre os Aquis do Brasil revela isso. E esses jornais, eles são populares, mas isso não deveria significar que, por popular, apenas o que é ruim deva ser veiculado. Era basicamente o que acontecia. Até mesmo para vender, eu fiz parte da equipe do Imparcial, quando o Aqui começou a ser impresso, era isso. Nós repórteres, tínhamos que escrever versões, em alguns casos específicos, porque eram duas equipes, era a equipe do Imparcial e a equipe do Aqui, mas em casos específicos, nós do Imparcial éramos convidados a traduzir aquele texto de uma outra forma. É um texto reduzido, é um texto muito mais objetivo e, ouso dizer, sensacionalista. Esses periódicos, eles cumprem um papel social que é interessante de ser observado. É algo que o Diogo acredita que deva circular daquela maneira? Provavelmente não. Mas eles cumprem um papel social importante, que é o papel do compartilhamento da leitura como forma de acessar o mundo, como forma de experienciar o mundo. Então, se a gente tem um impresso vendido a R$ 4 e um outro impresso que é gerado, é produzido no mesmo parque gráfico por 25, 50 centavos, só por isso a gente já tem aí uma discussão boa a se fazer. Pensar, por exemplo, que esses bairros que não têm um histórico de políticas públicas adequadas, que esses bairros que são lidos como bairros perigosos, eles são chancelados, eles são traduzidos pela imprensa hegemônica como que está posto, ou seja, um lugar no qual não é seguro caminhar, um lugar no qual não é seguro estar, não é seguro visitar seus amigos ali, é um desserviço. É um desserviço porque assaltos também acontecem no Renascença, que é uma das áreas mais nobres da cidade.
Assaltos, sequestros também acontecem na península. Por quê? Por que não se fala disso? Porque se fala tanto de um evento que acontece num bairro X e não no bairro Y. É como a gente passa, nós, jornalistas, nós passamos a falsa ideia de que a cidade está dividida. De um lado nós temos os bons, do outro lado nós temos os maus. E não me interessa, Ana, se você é incrível, não me interessa se você é pesquisadora. Se você mora no Tibiri, você está no lado errado da força. É lamentável. Lamentável porque a gente tem aqui um parênteses. Não sou partidário do governo que aí está no nosso estado, mas é preciso reconhecer as mudanças pelas quais nós temos passado enquanto sociedade nos 8 anos mais recentes. É visível. A condição das escolas, por exemplo, e eu tenho sérias críticas à Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. Gostaria, inclusive, de conversar com o secretário para colocá-las de maneira objetiva, cristalina. Mas é visível a maneira como essas escolas mudaram. A maneira como hoje você entra numa escola no Tibiri, você vive um outro planeta. Eu fiquei encantado. Eu estive numa escola no bairro do Aninho, eu fiquei encantado. É uma escola bilíngue, em tempo integral, e é cheia de artigos lúdicos para a educação infantil. Uau! Uau! Olha que incrível! E por que é que essa narrativa não ocupa as páginas primeiras dos jornais? São escolhas. Escolhas que são feitas. A primeira creche, eu não sei se é a primeira, mas há outras creches. Talvez a primeira a ser reformulada fica no bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade também é periferia. Uau! Que maravilha! Por que essa narrativa ela não transborda? Por que a narrativa de uma creche de qualidade, um serviço de qualidade, não transborda para as primeiras páginas? Porque não é interessante. Nos é interessante falar de crises, de pequenos problemas da sociedade dominante. Olha, eu não posso mais viajar para Disney. Meu amigo, você não pode mais viajar para Disney. Não é porque você tem uma creche lá na Liberdade. Não é porque a sua, e eu odeio esse termo, mas não é porque a sua empregada doméstica tem condições de colocar seu filho e sua filha ali. Você não pode trabalhar porque o país está quebrado. Você não pode viajar para a Disney, você não pode viver da maneira como você vivia. Não é porque a Dona Maria agora tem direitos, ela sempre teve, você que passou por cima deles, durante décadas e décadas. Então é preciso pensar isso de maneira responsável. Eu imagino que a Paola, que o Diogo, que a Ana, talvez não tenham espaço, não sejam pessoas benquistas nesses espaços dominantes de comunicação, infelizmente. Mas aí a gente precisa continuar seguindo. A gente, seja como professor, seja como pesquisador, seja como debatedor, seja em um almoço, por exemplo, como esse que eu referi que eu desejo ter com o secretário de Educação do Estado do Maranhão. Até não porque é adequado. A gente não pode deixar de lembrar, né, que nós vivemos um monopólio de comunicação no Brasil, né? São aí, basicamente, e eu não estou sendo aqui generalista, né, mas uma meia dúzia, literalmente, de famílias brancas, né, poderosíssimas, latifundiárias, né, ricas, chefiadas por homens velhos, né? Cristãos, também, brancos. Exatamente, cristãos, brancos, pressupostamente heteronormativos, né? Cisgêneros, que detêm o poder do que circula para nós enquanto informação, né? Enquanto informações de veículos de grande mídia, né? Aqui a gente está pensando essa grande mídia brasileira, que é basicamente tudo aquilo que a gente tem acesso em termos de website, de revista, de TV, e aí, entendendo de grande mídia, a gente fala daqueles canais que você está assistindo em casa, aqueles que pegam tranquilamente, daqueles jornais que chegam em todos os bairros, daquelas revistas que circulam ad eterno. Exatamente. Então, enfim, é muito complexo, né? E muito complexo e muito reificador da branquitude, né? Então, por isso que para nós era muito, para mim era muito interessante, para a Ana também, que a gente pudesse ter esse papo, porque o jornalismo também é atravessado pela branquitude, né? Não há como pensar o jornalismo, a história do jornalismo e o jornalismo contemporâneo sem olhar para os impactos que a branquitude tem na produção desse jornalismo, né? Na realização desse jornalismo. E é o que você disse, muitas vezes, por mais que nós tenhamos uma boa intenção
ao entrar numa equipe de um veículo de grande mídia, por exemplo, de boa intenção, como diria, né, a minha avó, o inferno está cheio. E aí você acaba que tendo que se subverter muitas vezes aquela lógica para manter o seu emprego, inclusive, né? Às vezes você nem necessariamente concorda com tudo aquilo da forma como está posto, mas você precisa manter o seu emprego, né? E aí a Edna, né, traz aqui para gente, infelizmente essas questões, né, dos 6 ficam em torno de políticas que só enxergam para ganharem votos. A nossa luta é grande e ela diz, né, que trabalha em uma periferia. E é isso, né? Muitas vezes grande essas e é diária. as escolas só vão diária, ter sim. essa visibilidade quando é interessante, né? Na época ali da campanha, né, de eleição quando uma e tal. aluna ou um aluno dessa escola pública que é estigmatizada em todo o território nacional fatura uma medalha na Olimpíada Mundial, nos eventos mundiais de física, Exato. de química, e aí vamos dar a César o que é de César. Os nossos alunos aqui no Nordeste são incríveis. Eu sou péssimo, passou de regra de 3 para mim é engenharia, como diz o meme, mas os nossos alunos de escolas públicas são incríveis na história, são incríveis na robótica. Olha só, sem qualquer tipo de política de atendimento específico. Imagina o que os nossos adolescentes fariam, os nossos jovens fariam com incentivo adequado. Vamos pensar na fadinha do skate, gente. A fadinha do skate é bem aqui, Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão. Quantas vezes bateu na porta de gabinetes políticos pedindo ajuda, simples, coisas simples. Não é um mega patrocínio, realmente nós não é isso, são coisas simples. É um bilhete que se possa intermediar com a iniciativa privada, por exemplo, um bilhete de avião, me vai para uma Olimpíada e volta consagrado. E esses mesmos agentes políticos que negaram ajuda ela, querem tirar foto. Eu fiquei encantado quando eu li que ela se recusou a tirar foto com os políticos locais, porque eu pensei, gente, você está lavando a minha alma, eu nem te conheço, mas já quero te dar um abraço, você está lavando a minha alma. E aí, puxando um pouquinho do que você estava falando, sobre o que a gente estava falando sobre homens brancos, Só te pedir, querido, para a gente ir fechando. Porque nós temos pouquíssimos minutos e ainda precisamos compartilhar as nossas dicas. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Fica aqui o meu descontentamento. Não é ruim ser branco, não é ruim ser hétero, não é ruim ser cristão. Ruim é fazer disso uma plataforma para diminuir outras pessoas, outras existências. Ruim é você ser hétero e acreditar que por isso ninguém mais deva ser qualquer coisa que está fora do seu espectro de percepção da realidade. Pensar e de volta ao Maria Celeste, que não há sequer uma ocorrência do nome desses estivadores no processo que está lá no Tribunal Marítimo do Rio de Janeiro. Uau! É isso, é sobre isso que a gente está falando. Eu não sou uma pessoa negra, eu não preciso ser uma pessoa negra para me sensibilizar com essa questão. Eu não preciso ser mulher para me sensibilizar com tantos outros silenciamentos. Eu não preciso ser da comunidade LGBTQIA+, para me sensibilizar com tudo aquilo que é tirado desses grupos da sociedade. É preciso humanizar. Humanizar quer dizer o quê? Olhar para o outro com empatia. É olhar para o outro e entender que eu posso não concordar com o que você diz. Eu posso não acreditar na forma com que você enxerga o mundo. Mas eu respeito. A gente não precisa brigar por isso. Eu não quero viver a vida como um pesquisador de XYZ, que é o que a gente faz, né, nas nossas aulas de mestrado e doutorado. O coleguinha está ali pesquisando meme, o outro está pesquisando música. Eu quero pesquisar meme, gente. É incrível que você faça isso. É maravilhoso que você faça. E se a gente pudesse transbordar isso para outros espaços da sociedade, eu tenho certeza que muitos dos problemas que nós estamos vivenciando hoje, eles não existiriam, ou existiriam em uma dimensão mínima com a qual nós pudéssemos lidar sem tanto esforço, sem usar tanto da nossa energia vital, que poderia ser utilizada em outras coisas, em outras frentes. Perfeito. Muito obrigada. É isso, né? É sobre isso. Bom, fazendo uma rodada muito rápida das nossas dicas de hoje, né? Eu vou começar com a minha, então. Para quem não conhece, vale muito a pena assistir esse curta que está disponível no YouTube, que se chama Cores e Botas. Ele foi dirigido por uma cineasta negra brasileira chamada Juliana Vicente.
e ela faz uma crítica, enfim, interessantíssima, é uma ficção, mas é uma crítica interessantíssima às paquitas brancas da Xuxa na década de 80, né? E o quanto que isso tem a ver com embranquecimento, né? Então, para quem quiser entender um pouco mais sobre isso que a gente conversou aqui hoje, né? O que está por trás do embranquecer, do não, né, se reconhecer, do não poder se reconhecer na sua negritude, não ser autorizada a isso, né, para poder ter uma autoestima elevada, para poder ter um lugar no mundo, para poder ser reconhecida nesse mundo, o Cores e Botas é muito, muito legal. E é um filme que dá para assistir assim, no YouTube. Dando um Google lá no YouTube, vocês encontram, e ele é um curta, é bem agradável a narrativa, e dá para assistir com a família toda, enfim, com criança, inclusive, porque é para esse público mesmo. Então, fica aqui a minha dica. Conta a sua, Aninha, qual que é a sua de hoje? A minha de hoje, ela foge completamente, mas é porque como eu maratonei essa semana, então eu quis trazer mais para fazer uma reflexão de raça e classe, que é o Cara Gente Branca, da Netflix. Eu não sei se vocês... enfim, né? Não sei quem ainda não vi a última, só preciso assistir a última temporada. Então, a primeira, na realidade, é a melhor de todas, mas essa última, eu acho que fica exatamente o oposto disso que a Paula está falando. Bem, a gente está indo para outra localidade, né, Estados Unidos. Só um segundo, um minuto. E aí... Eu posso dar minha dica enquanto isso, Ana? Porque, desculpa, minha bateria vai cair, e se eu sair daqui para buscar o carregador, já era. Não, vá-se embora, dê sua dica. É bom que, de repente, é importantíssimo, né, na campainha. Sim. Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag, é um livro que todas e todos nós deveríamos ler em algum momento da vida. Fala sobre como o outro sente, fala sobre como o outro vivencia o seu luto, vivencia a sua perda. É um livro incrível, eu sempre indico para as minhas alunas, para os meus alunos, para os meus amigos e amigas, independente do contexto. Ele vale para muita coisa do que a gente está vivenciando hoje, muito mesmo. É um livro que está disponível integralmente na internet. Alô, Polícia Federal, se estiver nos monitorando agora, a gente está falando de fins de pesquisa, ensino e extensão, então, assim, a gente não tá subvertendo a lei de direitos autorais, não está desrespeitando, mas eu gostaria muito que quem lesse, se gostar, pudesse me escrever para contar suas impressões. É o meu livro de cabeceira, Susan Sontag, Diante da Dor dos Outros. É isso, meninas, porque caso eu caia, quero que vocês se sintam abraçadas. Super obrigada, Diogo. Não, obrigada mais uma vez, né, também pela sua presença aqui conosco, pela riqueza da sua pesquisa, né, pelo seu comprometimento com a pesquisa também, e por esse retorno também social da pesquisa agora, né, acho que o programa também faz parte disso, né, dessa devolutiva da pesquisa à sociedade. Não é hashtag, mas estamos juntos. Querendo falar comigo, diogoazoubel@gmail.com, vai ser um prazer ler e responder. Meninas. Adorei de conhecer a pesquisa perfeita, impressionante, impactante, né? Impactante, e muito feliz em trocar. Vamos dialogar. A Paula já sabe, temos alguns artigos para escrever aí, ela já aceitou, ela só não sabe ainda. Vamos puxar a Ana junto, então, para ficar melhor ainda. Oba! Olha, bom final de semana. Paula, a gente vai finalizar convidando as pessoas para assistir o nosso vídeo da campanha de financiamento coletivo. Vamos? Bora lá. Então tá. É para já. Tchau, gente. Cuidem-se. Bom final de semana. Você acredita no poder transformador da educação? Nós também. Criamos um espaço de conversas com especialistas de várias partes do mundo para refletir sobre racismo e branquitude. Que nós sempre falamos, né? Então não é agora que se pode falar. É preciso trazer os brancos para esse debate. Os brancos têm que fazer esse debate. Mas a história não diz respeito também a essas populações? Apenas com a branquitude crítica a gente não transformar toda a realidade, tampouco sem criticar a nossa branquitude a gente consegue fazer isso. Também compartilhamos dicas para aprofundar os diálogos. Para a segunda temporada, precisamos da sua colaboração. Todas as doações serão destinadas à melhoria da infraestrutura e da acessibilidade dos programas. E você ainda tem direito a recompensas exclusivas para você e para presentear outras pessoas. Acesse o link da campanha e não deixe a branquitude passar em branco.